Olá pessoas, aqui é o Arthur. Eu tô trazendo aqui pra vocês o meu canal, um canal novo. E nesse canal eu quero falar principalmente sobre arte e games. Esse é o meu foco com o canal. Eu vou estar explicando sobre vários aspectos, anatomia, fazendo speed paints e também talvez até alguns gameplays, sei lá. Eu tô criando esse canal principalmente com o motivo de compartilhar informações. Então eu quero ajudar todos os artistas que visitarem o canal, todo mundo que quiser estudar um pouco e até ensinar também alguma coisa. Nesse canal aqui é o lugar. Eu tenho estudado desenho desde muito tempo atrás. Eu sempre gostei de desenhar. Eu não estudei em escolas de desenho, mas eu tenho uma certa formação acadêmica para isso. Eu já fiz um curso técnico de games, eu desisti na metade, mas eu fiz um curso de games na Embi Morumbi e vou começar agora também alguns outros cursos de arte, pintura digital e etc. O conteúdo do canal eu vou estar apresentando aqui uns vídeos de algumas playlists sobre desenhos, então sobre anatomia, uma playlist sobre pintura, sobre braços, pernas, tronco, cabeça, costas, cada parte em específico eu vou estar separando para vocês futuramente e trazer mais vídeos, né? Eu peço que vocês que estão assistindo agora se inscrevam no canal, né? Dá um like no vídeo para ajudar, para eu poder trazer cada vez mais conteúdo pro canal e poder estar melhorando o canal para vocês. Então é isso. Eu vou começar aqui essa primeira aula. Eu vou explicar um pouco de anatomia para vocês, em específico aqui essa parte do tronco, certo? Eu fiz aqui, já deixei preparado esse desenho. Eu fiz primeiro o esqueleto, esse esqueleto aqui, só um sketch bem rápido, né, um esboço, só para demonstrar, né? Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que querem desenhar personagens. Eu quero criar um personagem meu, que as pessoas gostam muito de chamar de OCs, que são criações próprias, né? Você criou aquele personagem da sua própria criatividade. Você não pegou um personagem já existente que outra pessoa fez. Você criou esse personagem e você quer dar vida pra ele, né? Você quer fazer um desenho do seu personagem, sei lá, socando alguma coisa, voando, fazendo qualquer coisa, e você não tem conseguido dar essa impressão de movimento, né? Para o seu personagem. E você não tá conseguindo entender o porquê não tá saindo da forma que você quer. Muitas vezes a gente imagina uma cena, a gente imagina um desenho e na nossa cabeça tá sensacional, e na hora que você vai fazer simplesmente não sai. E você, é frustrante. Isso acontece muito também comigo, e é normal, entendeu? Vai acontecer sempre, não tem jeito, porque a nossa cabeça, toda a nossa imaginação é algo completamente abstrato, então por mais sensacional que esteja, é algo que não existe em realidade. E quando você tenta trazer isso para a realidade, você percebe que a sua criatividade ela não tem forma, entendeu? Você imaginou alguma coisa ali e ela não tem forma. Então, como você vai desenhar algo que você nunca viu antes na sua vida, que é novo, que você acabou de criar? Por isso você precisa estudar bastante antes, estudar anatomia, estudar os movimentos do corpo e etc. Todas essas coisas para conseguir dar uma ideia de movimentação no seu personagem, né? Existem muitas formas de você fazer isso e obter aí o mesmo resultado. Ensinando para vocês, eu quero trazer aqui a minha forma, né, de desenhar. Claro, eu tenho aqui outras referências de outros artistas que eu vou deixar aí talvez na descrição do vídeo o link para vocês baixarem, né, essas imagens. Quem não tem, quem gosta de usar bastante referência para estudo, que eu super recomendo, é muito importante você ter outros desenhos de outras pessoas para você olhar e ver como ela resolveu essa questão. E você, através disso, estudando e talvez criar a sua própria maneira de resolver alguns problemas nos seus desenhos. Então vamos lá, eu quero falar primeiro como você consegue
estudar anatomia, entender o corpo, né? Para você fazer o seu personagem se movimentar, primeiro você tem que entender como o corpo dele funciona. Muitas pessoas dizem, ah não, mas esse não é o meu estilo de desenho, eu não desenho realismo, eu desenho mangá. Ah não, eu desenho cartoon. Ah não, eu desenho, sei lá, qualquer estilo de desenho. O que eu quero dizer aqui é que não importa qual tipo de desenho você esteja acostumado, você goste mais de desenhar, você precisa entender primeiro como a realidade funciona. Porque todos esses outros estilos, tipos de desenhos, eles provêm de uma base, certo? E essa base, ela é o quê? O realismo, é a realidade, certo? Você tem aqui um corpo real de uma pessoa e desse corpo real você foi trazendo outros tipos de estilizações desse corpo. Talvez um mais cartoon, que você vai ter ali o bichinho cabeçudinho, aí o mangá, né, que você tem, não todos, mas a maioria deles, você vai ter um mega olhão aqui. E, enfim, você precisa saber primeiro como o realismo funciona, para depois conseguir desenhar outros tipos de estilos e talvez até desenvolver o seu próprio estilo. Então, eu sabendo disso, eu posso começar aqui a ensinar para vocês um pouco do que eu aprendi, né, em todo o meu tempo de estudo. Eu sempre estudei desenho por conta própria e fui atrás de referências por conta própria. Aqui eu tenho a minha pasta de inspiração, né? Isso aqui é tudo imagem de anatomia e estudos que eu usei. Eu já tive muito mais, só que eu perdi, mas essas daqui são as minhas últimas imagens de referência. Tem muita coisa aqui, tem muita coisa. E eu vou acabar, tem muita coisa. Eu vou acabar passando todas essas imagens aqui que podem ser úteis para vocês que estão estudando agora, certo? Vamos agora ao que interessa. Começando pelo esqueleto, claro. Isso daqui, vocês precisam entender como funciona o esqueleto, quais são as partes do esqueleto. Você tem ali o crânio, você tem a coluna vertebral, você vai ter aqui a caixa torácica, né, as costelas. Então, quais são as partes do esqueleto, entendeu? Vocês já conhecem a maioria dos ossos, vocês sabem como eles são. Por exemplo, aqui os ossos do antebraço, você sabe que eles são cruzados, né, dessa forma. Mas vocês precisam saber desenhar isso e saber como isso se aplica no desenho, certo? Você não precisa desenhar um osso perfeito ali, um esqueleto, porque depois, cara, você vai desenhar por cima disso e todo o trabalho que você teve fazendo um esqueleto incrivelmente perfeito vai se perder. Então você não precisa desenhar um esqueleto incrivelmente fiel à realidade. Você só precisa ter ele na sua cabeça e saber representar isso no seu desenho. Você não vai precisar desenhar o esqueleto todas as vezes que você for desenhar o seu personagem, claro que não. Mas saber como você pode aplicar isso no seu desenho é importante. Então você criar aqui a cabeça do seu personagem, é bom você saber como ele vai se aplicar, entendeu? No seu desenho. É bom você entender como ele funciona e tudo mais, porque dessa forma você consegue criar formas mais simples de representar o seu personagem, né? De forma que você entenda o seu desenho. Você precisa entender o seu desenho, entender os seus processos, né? E dessa forma você consegue então criar aí o desenho da forma que você acha que te agrada, entendeu? Que te satisfaz, né? O que eu digo é o seguinte: existem milhares de tipos de artistas e cada um deles faz um tipo de desenho diferente, né? E o que importa não é que esse artista consiga desenhar como o outro desenha, ou sei lá, mas que ele consiga desenhar o desenho que o agrada, né? Eu acho que o mais importante aqui é você fazer algo que agrade a você mesmo. Certo, então vamos lá. Eu quero explicar primeiro aqui a parte do tronco. Então eu vou começar definindo quais são as partes mais importantes, né? Primeiro na perspectiva de frente e
mais tarde uma perspectiva de lado e talvez um perfil 3/4, e as costas eu vou deixar para outro vídeo específico para as costas. Certo, começando aqui pelo peitoral, que é um músculo aí mais que as pessoas gostam de definir, né, nos seus personagens mais musculosos e tal. É um músculo muito importante, nossa, esse músculo ele vai mudar muito a sua forma dependendo da posição que o seu personagem tiver disposto. Então, começando pelo esqueleto, você vai ter aqui, deixa eu diminuir isso daqui, é pra cá pro cantinho, pronto, fica aí. Você vai primeiro, sei lá, desenhar o seu crânio, né? Cada pessoa gosta de começar o seu desenho por uma parte específica. Eu sempre começo pela cabeça, eu acho que facilita bastante. Depende, nem sempre, mas a maioria das vezes. Então você vai ter aqui a cabeça do seu personagem, certo? Todos os personagens têm cabeça. Logo, mais ou menos aqui, se você olhar a cabeça de lado do seu personagem, mais ou menos aqui, nessa altura, você tem a ligação com a coluna vertebral da pessoa, que faz mais ou menos esse formato. Então, mais ou menos puxando daqui, você tem já a sua coluna, que vai descer até lá embaixo. Que daqui você vai tirar, claro, o pescoço do seu personagem. Você tem logo aqui embaixo um osso muito importante, que é a clavícula. Muitas pessoas às vezes esquecem de desenhar a clavícula ou desenham ela da forma errada. Por que a forma errada? Porque a pessoa não sabe onde é o encaixe dela no esqueleto. Então a pessoa acaba desenhando uma clavícula para baixo ou desenhando a clavícula muito fora do lugar que ela deveria estar, né? Aqui fazendo um pescoço, eu gosto de definir o pescoço dessa forma e simplesmente fazer um risco aqui. Isso vai ajudar você a entender já um pouco onde a clavícula fica, né? Para quem ainda não está acostumado, né? Esse risco, o que ele determina? Ele vai determinar mais ou menos a altura que a clavícula vai ter que ficar. Você tem aqui dois ossinhos que vão sair mais ou menos dessas duas bolinhas. Se você olhar para o seu próprio corpo, você vai notar que você tem isso. E ela faz um formato mais ou menos de um guidão de bicicleta. Então, se você tiver um guidão de bicicleta, você vai ter aqui o ferro da bicicleta, assim, ele segue depois de lado e você tem aqui o seu guidão, certo? Então, é mais ou menos esse formato que a clavícula vai seguir, tá? É uma forma fácil de entender clavícula. Eu conheci esse modelo através do canal do Cycra. É um canal que eu recomendo muito que vocês visitem. Ele também é muito bom e ele ensina muita coisa. A minha forma de desenhar clavícula é um pouco diferente da dele, mas eu ensino também dessa forma porque é fácil de você decorar quando você conhece algo parecido, um guidão de bicicleta. É uma coisa que todos conhecem, certo? Então, mais ou menos esse formato aqui você vai conseguir fazer a sua clavícula. Ok. Agora você quer desenhar ali os primeiros músculos, né? Entender como funciona a musculatura do corpo. Você precisa estudar anatomia, não tem jeito. Você vai ter que pegar referências de onde saem os músculos e onde eles se ligam. E eu vou fazer aqui um pouco disso. Então, vamos começar pelo peitoral. Vou desenhar aqui no esqueleto primeiro. O peitoral ele vai sair mais ou menos, ele se cola no esqueleto mais ou menos nesse espaço aqui, e ele vai depois, todas as fibras desse músculo elas vão em direção ao braço aqui, elas se ligam aqui no osso do seu braço. Você já imaginou que o músculo do seu peito era ligado no osso do seu braço? Acho que não. O engraçado é que essas fibras elas se torcem mais ou menos dessa forma. A fibra verde, vamos separar em 3 fibras. É lógico que tem mais, mas separando em 3 fibras fica bem fácil de entender. Então agora a fibra roxa, pronto. Eu vou pegar a cor rosa, tá bom. E a fibra
rosa que vai se ligar mais aqui embaixo. Então, acho que vocês conseguiram sacar qual que é a ideia do músculo do peitoral, certo? Ele tem 3 fibras, elas saem de 3 pontos aqui dessa ligação e se ligam aqui no braço, certo? Então, lembrando que a fibra mais alta vai se ligar mais embaixo, a fibra do meio vai se ligar um pouco no meio e a fibra de baixo vai se ligar em cima, dessa forma aqui. Isso já ajuda a entender um pouco o que esse músculo faz, certo? Ele obviamente vai trazer o seu braço para mais perto do corpo, né? Vendo aqui numa visão de cima, certo? Vendo numa visão de cima, aqui é a sua cabeça, aqui é o seu corpo, costas, ok? Peitoral. Aqui você tem o peitoral. E ele vai fazer esse movimento com o seu braço. Você tem o braço aqui. E ele vai puxar o seu braço para dentro. Não só esse movimento, mas todos os movimentos parecidos, principalmente aqui no ombro, você vai notar o ombro sendo puxado mais para dentro. Agora vamos pensar aqui na deltoide, né? Esse músculo aqui do ombro, esse verdinho. Esse músculo ele é um pouco complicado de saber onde ele está se ligando, mas é muito fácil de desenhá-lo e de entender como ele funciona, certo? Ele tem uma ligação aqui na tal da clavícula, que eu já mostrei para vocês. Você tem aqui a clavícula e você tem nas costas mais ou menos nesse formato aqui, né? E ele vai se ligar nesse músculo também em várias partes. Esse osso é um osso complicado também. Estudando um pouquinho você consegue se acostumar com ele. Então você vai ligar aqui da clavícula, aqui no meio, sim, no meio do osso do braço. Você tem o seu osso no seu braço e na metade dele é onde termina a ligação do músculo do ombro. Muitas pessoas deixam isso muito curto ou muito sem forma, sabe? Você tem aqui o osso do seu braço e aí o seu ombrinho é um ombrinho pequenininho com um mega bíceps e um mega tríceps aqui atrás e você não consegue entender como aquele ombro funciona ou não sei. O ombro ele é um músculo grande, sim, a deltoide, né? Então, por mais que não pareça, ele é um músculo grande. Quando você começa a desenhar fielmente essas proporções do músculo, você começa a notar, né? E você vai ligar ele aqui. Você tem, deixa eu pensar em uma outra perspectiva, vou pegar uma visão 3/4 aqui. Você tem aqui então a sua clavícula. Nossa, tá feio. Tem aqui aquele osso das costas, né? Ele vai estar mais ou menos por aqui. A clavícula ligando aqui em cima do seu osso do braço, certo? Então, clavícula aqui, osso das costas aqui, o osso do seu braço aqui. O seu ombro, ele tem algumas fibras, ele vai cobrir toda essa área aqui. Ele é como um cobertor, né, para todos esses ossos, toda essa articulação. Então ele vai começar ligando daqui, ligando aqui de cima da clavícula, por cima aqui também em algumas partes desse músculo e por trás dele, né? Na aula sobre costas vocês vão perceber, eu vou mostrar para vocês a ligação que ele tem aqui atrás. Então a fibra dele vem e se liga aqui na parte exterior, ele vai se ligar aqui do lado de fora, não do lado de dentro. Então ele vai ter
ligação aqui, uma ligação aqui, uma aqui, outra aqui. Então acho que deu para entender mais ou menos onde esse músculo vai se aplicar no corpo, certo? E o peitoral vai entrar ali, no caso, por baixo dele, e vai entrar aqui por debaixo do ombro. Lembrando que você tem, né, o osso do seu braço, ele vai ligar nessa área aqui, por debaixo do ombro. Próximo músculo, vamos falar sobre o bíceps, o grande bíceps, que todas as pessoas adoram fazer bíceps enormes para personagens musculosos, mas não é só o bíceps que importa para fazer um personagem musculoso. Muitas vezes você, na verdade, vai notar até que o bíceps não é um músculo assim tão grande, tão extenso. Ele é um músculo forte, claro, é um músculo que consegue bastante volume, mas ele não é um músculo grande. Ele vem ligado, não lembro direitinho, mas ele vai sair aqui, fazer de amarelo mesmo. Ele vai sair mais ou menos, vamos fingir que ele sai aqui da clavícula também, certo? Ele vai sair entre aqui o peitoral e a deltoide, o músculo do ombro. E você vai ter aqui a ligação na pontinha aqui do seu osso do braço. E assim você tem ali o bíceps. Tendo essa visão, você consegue entender um pouco, né, onde eu vou colocar o meu bíceps no meu desenho, né? Onde eu vou fazer um desenho, eu vou fazer um personagem de lado aqui. Eu não sei onde eu vou colocar o meu bíceps nesse desenho, caramba, certo? Então você sabe que você tem aqui a clavícula, você tem aquele osso das costas aqui, você tem a sua deltoide, aquela forma de gota ao contrário. Ela tem uma forma de gota, né? Ao contrário. Ou de triângulo, se vista de lado, né? Você vai ter aqui o tríceps. Ele é um bíceps ao contrário, só que ele fica um pouco mais alto do que o bíceps. O bíceps, ele é um músculo que fica um pouco mais abaixo aqui, ó, né? Você tem aqui o seu osso do braço, ele vem e liga aqui. E o seu tríceps, ele não vai fazer junto aqui com o bíceps essa curva aqui. Ele tem o ápice da curva dele é um pouco mais alto. Então, se o ápice da curva do bíceps é aqui, o ápice do tríceps vai ser mais ou menos por aqui, assim. Eita, pronto, aqui tá bom. Aqui tem um outro músculozinho bem pequenininho, eu esqueci o nome dele, que ele vem mais ou menos aqui por detrás também do ombro, mas ele é um músculo tão, assim, você vai definir ele com luz e sombra mesmo. É um músculo assim que, se você fazer da forma simplificada, você nem precisa colocar aqui, por exemplo, eu não coloquei. Ele é importante, claro, todo músculo tem sua importância, mas dependendo do tipo de desenho que você for desenhar, se não for um realismo muito fiel, você nem precisa colocar esse músculo, né? Então deixa ele meio que de fora dessa. Então você vai ter o seu bíceps aqui, seu tríceps aqui. E aí, enfim, depois o antebraço eu deixo para outra aula. Aqui você, sabendo de onde sai o bíceps, você consegue aplicar ele em qualquer desenho que você for fazer, né? Qualquer posição que estiver seu personagem, você consegue aplicar ali a musculatura dele, porque agora você sabe de onde sai o músculo. Agora você entende, de onde vem esse músculo e para onde ele vai, né? Então eu acho que isso que é importante você estudar na anatomia, porque você consegue criar o volume do personagem, você consegue definir a forma dele sabendo de onde o músculo vem e para onde o músculo vai. Vamos fazer agora essa confusão aqui. Todo mundo se perde um pouco
nessa parte, né? Eu também já demorei bastante para estudar essa parte, principalmente esses músculos aqui na costela. Meu, esse músculo aqui atrapalha. Um músculo que, meu, você não sabe quantas fibras tem aqui, não sei o que. E realmente ele é difícil porque ele não tem ali uma separação como o deltoide, o bíceps, o peitoral. Ele é uma mistura de várias fibrinhas de músculo que basicamente formam um músculo só aqui do lado, né? E por isso, sabe, cada corpo, cada pessoa, ela tem uma forma diferente. Às vezes uma vai ter uma fibra a mais, uma fibra a menos, né? Depende da musculatura da pessoa, mas por padrão, aqui você tem os 4 gominhos, 8 na verdade, mas vamos definir aqui em 4 pedaços, né? Os 4 gominhos do tanquinho aqui do cara, na barriga dele. Você tem então 4 separações ali. Você fazer uma bola assim na barriga e separar aqui em 4 pedaços, né? Você consegue definir bem os músculos ali na barriga. E aí você só divide no meio e você tem ali já a forma dos músculos dele. Ah, mas como eu vou saber a forma do músculo, se ele tem uma forma mais assim, se ele vai vir mais pra baixo, assim, e aí esse daqui vai ser maior? Cara, a musculatura de cada um é diferente. Se você pesquisar sobre músculos, se você estudar, pegar fotos, né, de pessoas, você vai notar que a musculatura delas é diferente. Cada um ele vai ter às vezes um músculo maior que o outro, ele vai ter formações musculares diferentes, né, de outras pessoas. Você nota que esse daqui ele aparece mais os músculos em cima e aqui parece que é um músculo só, quando na verdade ele deveria ter uma separação. Então, realmente ele não tem assim um formato exato, né? Aqui, como eu disse, ó, várias fibras. Enfim, ele não tem um formato exato, mas você pode separar ele aqui 4 faixas musculares e depois você separa no meio e você já tem ali quantos músculos você precisa desenhar, e a forma deles fica a seu critério, você desenha como você achar mais bonito. Eu desenho as linhas dessa forma porque eu acho que fica mais bonito no corpo quando você tem esse formato, né, de músculo aqui. Eu acho que fica muito interessante dependendo do personagem que você for fazer. E eu gosto muito, pelo menos em mim, esses 2 músculos aqui em cima, eles ficam com uma forma mais ou menos assim. Eu não sei porquê, mas então nos meus personagens eu desenho dessa forma também, né? Mas não é necessariamente o correto. Então fica a seu critério definir a forma aqui que você vai colocar. Vamos lá. Desses músculos aqui, você vai tirar... eu utilizo uma forma que, sei lá, eu gostei, eu achei que me ajuda a fazer assim, né? Para conseguir fazer esses músculos da costela aqui do lado, né? Eu não decoro o nome de músculos, ok? Eu conheço todos os músculos do corpo, mas eu não sei o nome de todos eles. Eu não estudei o músculo para falar o nome deles, para dar palestra sobre músculos. Eu estudei só para desenhar, então não preciso saber o nome deles. Não necessariamente. Então, vamos lá. Essa parte azul, piscina, aqui, é um músculo que ele provém das costas, né? A famosa asinha. Se você pedir para um personagem, sei lá, uma pessoa, ela levantar o braço dela, aqui a costela, né? Se você pedir para a pessoa levantar o braço dela, aqui você tem o sovaco, vai ligar aqui na deltoide, certo? O peitoral também aqui embaixo. E você vai notar que aqui você tem as costelas, tal, mas um pouco mais para fora aqui da costela, você vai notar que tem um músculo saindo aqui. Esse músculo, ele é da parte de trás, das costas da pessoa. Ele é um músculo bem grande, né? Ele vem, se você fosse desenhar, vou desenhar aqui de costas, então, só para ter uma ideia, mas o foco depois dele vai ser na aula de costas mesmo. Mas você tem aqui, então, aqui agora as costas, tá?
não é mais visto de frente esse personagem de costas. Você tem aqui então a deltoide, aquele ossinho que você vê aqui, a deltoide ligada nele. Então você vai ter um músculo que faz uma forma mais ou menos de estrela, né? Mais ou menos assim, que é o seu trapézio descendente. E aí você vai puxar o seu trapézio descendente aqui em forma de estrela, de verdão aqui, ó. Vamos lá. Paguei o pescoço, sai. Pronto. Então você tem aqui o seu trapézio descendente, que inclusive aqui ele tá de rosa no pescoço do personagem. O trapézio, o bicho vindo. Piadas à parte, não liguem. E logo abaixo dele você vai ter a asinha, que é um músculo que vai vir. Nossa, ele é muito grande. Ele realmente pega muito nas costas. Ele pega uma grande parte das costas. Ele é um músculo mais ou menos assim. Realmente é uma asa, né? Então, por conta de ser tão grande, de ter alguma ligação aqui no braço também, ele acaba aparecendo mesmo quando a pessoa está virada de frente. E a parte dele que está aparecendo ali é mais ou menos esse pedacinho aqui de azul. Só que como ela está com o braço fechado, ele vai aparecer uma parte muito pequena desse músculo aqui, né? Ela está com o braço baixado, então não vai aparecer muito. Mas logo por baixo desse músculo, se você pegar aqui a pessoa de lado, fazer aqui o trapézio, você tem, fazer de amarelo a sua deltoide, você tem então a asinha pegando um pedaço, se fosse por baixo aqui da deltoide, ela vai pegar um pedaço assim, bem grandão, por baixo aqui do trapézio, por baixo aqui da deltoide, certo? Então ele vai pegar toda essa área aqui nas costas. E logo depois dessa parte, você vem do seu corpo, né, de frente, você, tanquinho do cara, vou fazer de laranja mesmo, para manter as mesmas cores, para vocês entenderem ali o que está acontecendo. Vou pegar aqui o roxinho, fazer aqui o peitoral. E ok. Ok, que já dá pra explicar agora esse pedaço aqui. Eu faço sempre em 3 partes, né? Esses musculozinhos aqui da costela, eu faço 3 deles. Eles seguem realmente a forma da costela. Se você tem ali, se você pegar o esqueleto para você olhar, você tem ali as costelas e tal. E cada, né, costela, ela vai ter um musculozinho desse aqui por baixo, seguindo a forma dela, assim. E eles saem logo de baixo aqui, se você pegar por baixo, de novo aqui, da deltoide e do trapézio descendente, você tem então esses músculos da costela saindo logo debaixo dele aqui, dessa forma, mais ou menos. Tá bem torto ali, mas enfim. Você tem esses músculos saindo logo de baixo. Eu não lembro, eu não tenho certeza o nome desse músculo. É braquial, alguma coisa, não lembro. Então ele vai ter essa, ele vai passar aqui justamente por cima desses músculos, certo? Como um cobertorzinho passando aqui por cima. Ok. Agora, de cada um desses músculos aqui do abdômen, eu faço uma forma mais ou menos assim, né? Como se fosse um S mesmo, né? Eles vão ter uma fibra que meio que faz parte ainda desse músculo, só que ela se estende aqui pelo lado e ela se liga entre
os músculos da costela, certo? Então você vai ter algo mais ou menos assim. E eles vão se estender aqui pelo lado da costela. Vou pegar de azul para mostrar um pouco aqui. Ele vai sair então do seu músculo do abdômen e entrar aqui no meio, vai sair aqui, entrar aqui no meio, vai aqui, entrar aqui no meio, enfim. Todos eles fazem parte ali do mesmo, desse músculo aqui ainda do abdômen, né? Uma extensão dele, que inclusive é coberto por uma capa de... esqueci o nome. Mas enfim. E você tem aqui um último músculo que ele não vai entrar debaixo de nenhum músculo aqui da costela, mas ele também é importante. É ele que cria aquele grande V, né, nos personagens mais fortes, ele que faz aquela marcação, né, de V entre o tórax e as pernas. Então, ele é um músculo importante, ele tem uma forma meio difícil mesmo de desenhar, mas ele dá a volta aqui e se liga aqui em toda a extensão aqui desse músculo, certo? Ele vai se ligar em toda a extensão desse músculo e dar a volta no corpo quase até as costas. Você vai notar que até nas referências de outros artistas você tem um músculo aqui, tá vendo, em verde. Nossa, ele tá pintando por cima. Nossa, não dá pra tirar. Socorro, como tira isso? Meu Deus, tá, deixa eu abrir de novo. Ok, ele tem aqui então esse músculo em verde aqui. E você nota que ele vai vir aqui. Nossa, ele fez bem alto esse músculo, né? Eu faço diferente. Mas enfim, ele liga quase aqui até as costas. Aqui o músculo que eu falei da asinha, bem grandão. O trapézio descendente. E ele liga aqui quase nas costas. Eu acho que aqui então foi tudo. Não tem nada mais que precisa ser explicado sobre tórax. Eu já expliquei todos os músculos deles, as ligações que ele tem. Então agora fica por conta de vocês pesquisar mais sobre isso, dar uma estudada maior sobre esse assunto de anatomia, que é muito importante. Você vai precisar saber a anatomia para conseguir desenhar o seu personagem nas formas que são pertinentes ao movimento que você quer aplicar nele, certo? Você vai precisar sim ter um conhecimento aí sobre anatomia, sobre esqueleto, músculos e etc. É muito importante você ter esse conhecimento, porque você vai precisar desse conhecimento para conseguir posteriormente, inclusive, dar movimento ao seu personagem. Até então, estude, pratique, desenhe muito anatomia. Eu fiz muitos desenhos assim, sabe, do personagem em pezinho, fazer a clavícula, fazer aqui peitoral, aplicar aqui a deltoide, fazer depois os músculos aqui do lado. Nossa, eu trabalhei muito isso e vale a pena, sabe? Depois que você decora todos os músculos, você decora de onde eles vêm, para onde eles vão, você consegue ter um entendimento do corpo muito maior, e isso vai te ajudar a conseguir posteriormente fazer, né, os seus personagens de forma mais realista, atraente e uma forma mais acreditável, certo? Outra coisa que eu queria dizer, que é bom saber, mas não se prender muito a isso, são as proporções, né, do personagem. 8 cabeças, 7 cabeças e meia, não sei o que. Então você vai pegar o tamanho da cabeça que você fez do seu personagem e depois fazer o corpo dele com base nisso e coisa e tal. Mas, olha, não se prende muito nisso, porque se você fizer uma cabeça do personagem um pouco mais esticada, o corpo dele vai ficar enorme. Se você fizer um personagem com uma cabeça um pouco menor, o corpo dele também vai ficar curto. Não se prende a esse tipo de regra,
sabe? Até porque, por exemplo, eu vi outro dia um rapaz, ele fez um desenho, né, de um rosto, só que olhando um pouco para baixo, assim, e aí tem aquela coisa de que a distância entre um olho e o outro é exatamente a distância de mais um olho aqui no meio, né? Essa regra se aplica se você tá vendo um rosto completamente diferente. Se você vira o rosto de lado e você quer fazer um olho com a mesma distância, não vai dar certo, entendeu? As pessoas se prendem muito a esse tipo de regra. É bom você ter uma ideia, é bom. É bom você conhecer as regras, conhecer alguns tutoriais, alguns estudos, né, sobre esses tipos de estudo de proporção e tudo de desenho. É bom você saber, mas não se prenda a isso, sabe? Deixa a sua arte sair da forma que te agrada mais, entendeu? Ah, eu quero deixar um olho mais aqui em cima, fazer um nariz mais, sei lá, mais aqui embaixo, fazer uma boca mais menor. Faz. Se você tá notando que tá bonito, entendeu? Faz. Não se prende a regra. Pô, mas se eu mudar aqui vai sair fora da regra, mas ainda assim não tá bonito. Mesmo com a regra aplicada tá feio, não tá dando certo. O que tá errado? O que tá errado é que você tá se prendendo à regra, sabe? O desenho, a arte, ela não é exatamente uma regra matemática, entendeu? A arte, ela é sua expressão. Então se expresse da forma que você achar melhor. Se expresse, a arte é sua, o desenho é seu. Faça da maneira que você achar mais bonito. Eu espero que tenha ajudado. E é isso aí, como antes eu disse, se inscreva, dá um like no canal, fica aí por dentro das novidades. Eu vou postar mais vídeos e até mais.